Oi, oi, boa noite, mais um Vista Fina aqui hoje. Eu espero que você em casa esteja muito bem, esteja aí acolhido na sua casa, porque o papo aqui hoje é extremamente inspirador. Minha convidada, Vanúcia. Oi, boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada de estar aqui hoje. Ai, que bom, que bom. Gente, a Vanúcia tem um tempo super corrido, então muito obrigada por estar prestigiando o nosso público, dividir um pouquinho da tua história. Um programa cheio de curiosidades, né, gente? Porque aqui nada passa batido. E, Vanúcia, para começar esse programa, eu gostaria de fazer uma perguntinha para você, assim, capciosinha. Ai, meu Deus. Gente, eu até mandei mensagem perguntando sobre o que nós vamos falar. Ela falou, fica tranquila, nós vamos falar sobre a tua vida. Eu falei, então vamos lá, né? É isso aí, gente, aqui não tem roteiro. Não tem roteiro, foi isso que ela respondeu. Eu falei, então eu tô aqui esperando essas perguntinhas. E é verdade. Vanúcia, quem é você antes de ser doutora Vanúcia, antes de ser a Vanúcia empreendedora, de loja, antes de ser jogadora de beach tênis, antes de ser mamãe, esposa? Quem é essa Vanúcia raiz, assim? Então, ó, capciosa mesmo, né? Porque às vezes a gente tem algumas perguntas que fazem a gente pensar. E eu acho, assim, que essa pergunta veio muito a calhar, assim, porque sempre me perguntam como eu dou conta de várias coisas. No meu Instagram sempre vem esse tipo de pergunta. E eu acho que a Vanúcia, quem é essa por trás de tudo isso? É a Vanúcia disciplinada. Eu acho que eu fui uma criança disciplinada, uma adolescente disciplinada, uma adulta disciplinada. Eu sempre tive foco, assim, desde pequena eu tinha esse objetivo, vou ser médica. Então, na minha cabeça, como eu faço para ser médica? Então, eu tracei um roteiro, eu vou ter que estudar, porque a minha mãe me dizia, você vai ter que estudar, é um vestibular difícil. Então, eu botei na minha cabeça, eu tenho que ir muito bem. Então, eu sempre estudei para tirar 10, não que eu tirasse 10, mas porque eu penso assim, a pessoa que estuda para tirar a média, ela pode cair um pouquinho para baixo. Então, como eu queria uma profissão que ela me dizia que ia ser difícil, então eu pensava, eu tenho que estudar para tirar 10. Não foram muitos 10 nessa vida, mas eu caía no 8, no 8,5, no 9,5, no 9,8, e assim eu ia. Então, aí depois, quem é essa Vanúcia? O que ela quer de residência? Ah, eu quero ser ginecologista. Ah, mas eu não quero fazer residência num hospital de Pelotas, onde eu fiz minha faculdade federal de Pelotas. Porque lá o hospital tinha 10 partos em 24 horas. Em Porto Alegre tinha 30 partos em 24 horas. Eu falava, eu quero fazer residência em Porto Alegre. Então, eu tenho que estudar para estar nos primeiros 5 lugares da faculdade, porque esses primeiros 5 lugares faziam o último ano da medicina em Porto Alegre. Então, eu levei minha faculdade a sério. Eu vou ser dos primeiros lugares da turma, porque eu quero ser classificada para fazer meu último ano em Porto Alegre. Então, eu sempre, fui indo assim com o próximo objetivo, sabe? Então, eu acho que a Vanúcia, assim, lá na essência, é disciplina. Então, essas coisas de dar conta de várias coisas, que também é uma pergunta muito frequente no Instagram, e para quem convive comigo, assim, que me pergunta, é isso, assim, é ter horário para as coisas, sabe? Claro que de vez em quando a gente chuta o balde, claro que de vez em quando a gente se permite uma série de coisas, mas eu não deixo isso, assim, a minha rotina solta. Eu deixo a minha rotina amarrada, qual é o dia da reunião, qual é o horário da meu beach tênis, qual é o horário da minha academia, da musculação, qual é o horário que eu atendo, o horário do consultório, da minha unha. Então, é uma coisa mais amarrada para que eu cumpra, eu sou uma pessoa que cumpro regras. Eu tenho muita dificuldade em quebrar regras, em combinar uma coisa com você e descombinar de última hora, sabe? Então, eu tenho aquela coisa de cumprir. Então, quando eu boto nos meus horários, é como se eu tivesse, é uma regra para mim. É um comprometimento. É um comprometimento. Então, eu cumpro aquilo ali. Eu tenho muita dificuldade de quebrar regras. Isso é excelente, né? Porque a gente vem no momento em que as pessoas estão cada vez mais banalizando o compromisso. Se der, eu vou ver e te aviso. Eu tenho uma dificuldade com isso, sabe? Eu vejo, assim, pra mim, lidar com 2 adolescentes em casa, que eles são de uma geração um pouco mais relaxada, assim, não relaxada do ponto de vista ruim, mas eles são mais relax, né? Sim. Deu, se não deu, daqui a pouco a gente faz, né? Então, nós temos esse conflito de gerações dentro de casa, mas eles têm uma leveza que eu tenho me permitido mais, isso tem sido muito bom pra mim, que eu tenho, né, a maternidade, ela vem pra ensinar a gente, né, uma série de coisas.
E isso com as crianças, que não são mais crianças, né? Mas tem me deixado um pouco mais leve. Não que eu deixe de fazer um compromisso, mas eu comecei, de repente, ter o horário que eu posso não ter nada, sabe? Ócio. Isso. Que é importante. Claro que eu vou lá e jogo meu beach tênis no meu ócio. Ai, o que você tem hoje? Não tinha nada, mas eu já botei um torneio, sabe assim? E vou gravar vídeo da loja. Tipo, então já tô de boa, deixa eu ir lá na loja. Porque daí a pessoa mais workaholic é difícil, sabe? Porque é aquela coisa, tipo, deixei livre, mas não tô mais livre, né? Mas é uma coisa difícil de tu colocar, às vezes, isso que você foi criada, que eu acho que eu vi meu pai, assim, muito trabalhador, muito cumprindo ordens, muito cumprindo regra, não via ele faltar aula, podia estar chovendo, a gente não faltava aula, podia estar caindo canivete, a gente não faltava, tipo, ele tinha um carrinho, assim, que era álcool na época, e às vezes não pegava aquele carro, tinha que pedir pro vizinho empurrar, mas Deus o livre, a gente chegar atrasado, e meu irmão na escola, aquele negócio tinha que funcionar, sabe? Então é engraçado, mas eu acho que é esse jeito que a gente foi criada e isso me trouxe hábitos que me trouxeram até aqui. E eu olho para trás e eu falo com os meninos que trabalham comigo, eu falo, foi a disciplina, foi essas regras, foi esse jeito que me trouxe até aqui. Eu não quero perder isso. Isso a gente vai continuar. Vocês podem me ajudar com várias outras coisas da leveza de vocês, mas essa disciplina eu quero continuar, porque eu acho que é ela que faz a gente progredir. Super importante. Isso é um valor que, do meu ponto de vista, né, eu lido com várias faixas etárias durante o meu dia, à noite, enfim, nessa miscelânea que é o meu dia a dia, e eu percebo que a disciplina, ela vem um pouco banalizada. Sim. Eu acho super importante essa geração mais nova trazer essa visão do calma, não deu, tá tudo bem. Sim. Eu aprendo horrores com isso. Isso. Não ficar se remoendo, quebrando a cabeça, virando angústia só porque não dei conta. Mas, ao mesmo tempo, tem uma disciplina que ela acaba sendo a alavanca para o objetivo final. Isso. Para o resultado. Se não estudar, não passa no vestibular. Isso mesmo. Isso é uma regra. Não, né? E aí? E ainda tu tá livre, tipo assim, tu pode usar qualquer horário. Então, esse qualquer horário para uma pessoa que não é disciplinada, é amanhã, é daqui a pouco, tu procrastina. E não chega em lugar nenhum. Então, tu tem que ter, igual eu falo para as pacientes da academia, vontade, não é todo dia que eu tô, tu entende? A maioria dos dias da academia mesmo, eu tenho muito mais amor com o beach tênis do que com a musculação, por exemplo. Mas é uma questão de tu ter disciplina. Eu não tenho vontade de pagar um boleto e tenho que pagar. Então, eu não tenho vontade de fazer, às vezes, academia, de tomar o tanto de água que eu deveria tomar, de fazer uma série de coisas. Mas é aquela coisa você tem que entender, tem coisas que são obrigações e te levam a algum lugar. Não vai dar pra gente abdicar de algumas coisas nesse sentido, né? Ser adulto não é fazer só o que gosta. Isso mesmo. Bem-vindo ao mundo de adulto. Autoresponsabilidade. Gente, eu avisei que esse programa ia ser sucesso, né? Então, me espera por aí, porque a gente já volta. Até já! Já voltamos aqui e no intervalo, estava contando aqui para a Vanúcia, que eu mesma tenho algumas curiosidades e eu vou perguntar. Vanúcia, para você chegar no patamar que você chegou hoje, uma médica consolidada, uma empresária, tudo veio de graça? Caiu do céu? Como que chegou isso para você? Então, né? Vamos lá. Gente, eu, na verdade, decidi fazer medicina quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Meu pai jogava futebol numa cidade do lado, uma cidade pequenininha, tá? E a gente ia todo final de semana pra lá. E a minha tia morava num lugar que eu via, assim, a casa de esquina, uma casa lindíssima. E eu pensava, meu Deus, eu queria ter uma casa dessa, né? Eu morava num lugar, numa vila, com esgoto a céu aberto. A gente jogava futebol, eu com os meninos, e a bola caía no ralo lá nas coisas, e a gente limpava na roupa e saía jogando futebol no meio da rua, um carro queria passar, a gente tinha que parar o nosso jogo. Então era uma vida muito tranquila, muito na minha vila, assim, sabe? Então, esse mundo da medicina, esse mundo que eu enxergava, aquela casa bonita, assim, era muito distante, porque meu pai não terminou a faculdade, minha mãe nem começou a faculdade, então eu não tenho ninguém médico na família e nem conheci alguém, talvez, que tivesse o 3º grau completo. Meus pais eram agricultores e vieram para a cidade. Então, minhas férias era passar no interior, num lugar que tinha lavoura, que meus tios, e eu ia lá para brincar com meus primos, e nós ia de zorra para lavoura. Então, assim, não tem
nada a ver com a medicina. Só que eu me apaixonei por uma casa. E aí eu olhava aquela casa e eu falava pra minha mãe, como é que eu faço pra ter uma casa dessa? E aí minha mãe falou, faz medicina que você vai ter uma casa dessa. E aí eu pensei, eu vou fazer medicina. Então, a medicina veio por uma casa, mas é algo que combinou tanto comigo. Eu amo conversar. A ginecologia é algo que tu entende as mulheres, assim, que tu chega na intimidade. Hoje mesmo atendi uma consulta que a paciente se abriu, assim, ela estava desconfiada, coisas relacionadas em relação ao relacionamento dela. Então, tu entra numa intimidade dessa pessoa, tu vira amiga dessa pessoa, tu vira confidente dessa pessoa e isso fica com você. E então, assim, a medicina, para mim, ela é tudo. Ela que me trouxe tudo, ela trouxe meu marido, que eu conheci por conta de eu estar na medicina, com isso vieram os meus filhos, com isso veio a minha vida, que eu adoro a minha vida. Então, a medicina hoje eu devo tudo a ela. Mas, na verdade, inclusive as lojas vieram porque eu tenho a condição da medicina de ter comprado essas lojas. Mas tudo isso começou porque a minha mãe tinha uma loja. Porque a minha mãe costurava em casa e teve um programa do governo municipal, de que as pessoas que faziam costuras e queriam vender, eles queriam montar na rodoviária da cidade lojinhas, assim, estandes, e essas pessoas tinham lojas, que aí eles fecharam com vidro, e era um programa municipal, e elas podiam vender só a mercadoria que elas mesmas produzissem. Então, bem artesanal. Bem artesanal. E aí a minha mãe tinha uma máquina de costura, uma overlock, foi tendo uma costureira, ela sabia cortar, ela comprava aquela revista Manequim na época, e ela foi fazendo as coisas. E aí, quando, então, eu estava no ensino médio, né, que na época era o 2º grau, e eu fui para o último ano, eu queria fazer um cursinho, então, tal lá, que eram menos alunos por turma, então esse cursinho é melhor para quem quer entrar na medicina, que é uma aula mais individualizada, e a mãe falou, não tem dinheiro para pagar esse negócio para você, mas se você trabalhar para mim na loja, eu tiro a funcionária meio turno, e aí você pode ir para o cursinho de manhã, de tarde você vai para a loja, e aí esse dinheiro eu pago o teu cursinho. Então, a loja me trouxe a medicina e a medicina me devolveu a loja. Então, acho que tem toda uma raiz nisso tudo, assim, sabe? Eu tô resgatando uma Vanúcia lá de trás. Até eu faço terapia toda semana e a minha terapeuta, quando eu falei algo assim, ela falou, será que... eu comprei a loja, eu sou empreendedora, eu sou alguma coisa agora. Ela falou, será que você é agora ou você sempre foi, sabe? Tipo, talvez você esteja resgatando realmente uma raiz tua, assim. Então, eu me sinto muito feliz com a loja. Não é um negócio, não é um peso. E fazer uma coleção, e olhar uma mercadoria. Eu que sempre gostei, assim, de coisa de loja, sabe? Então, para mim, é incrível, assim, mas as pessoas sempre têm mania de dizer, mas você vai ficar com isso, você vai largar aquilo, você vai fazer isso, você vai... Não, eu acho que agrega super bem, eu acho que eu consigo estar lá no meu consultório, com o programinha aberto, de vez em quando dou uma fuçadinha lá como é que tá a loja, quem que foi lá hoje, quem que recebeu um condicional em casa, fico dando uma olhada, vejo uma mensagem no Instagram da loja, daí eu vejo, gente, respondam assim, essa pessoa eu conheço, pode oferecer tal coisa. Então, eu tô todos os dias no meu ambiente, que é a minha casa, que é a medicina, mas ao mesmo tempo eu tô de olho em tudo, sabe? Então, é muito gostoso, assim, sabe? Eu tô muito realizada. Ai, que legal escutar essa história, porque muitas vezes as pessoas te veem na rua, te veem no Instagram e pensam assim, nossa, pra ela a vida é muito fácil. Agora que ela tá nesse patamar é fácil, né? Sim. Malhar assim é fácil, ter um esporte, ter um hobby é fácil. Gente, a dinâmica do dia, quem faz é cada um, né? Sim. E é levantar cedo, é dormir tarde, é puxado, não cai do céu, né? Não, porque você tem que estar dando atenção para filho no meio disso tudo, você tem que dar atenção para o marido, para os teus amigos, porque a amizade, a gente brinca que são coisas que são instintivas, mas tem trabalho nisso, porque tu tem que encontrar essas pessoas, tu tem que cultivar os teus amigos, tu tem que ter tempo para isso, senão você vai ficando muito sozinha no meio disso, vai virando que os teus amigos viram as pessoas com quem você trabalha, né? Então, essas pessoas que vieram junto com você lá de trás, assim, que estão nessa caminhada, que são pessoas, você tem que ter tempo para cultivar tudo isso. Então, é bastante coisa, assim, pra gente administrar, né? E aí entra de novo o que a gente falou no primeiro bloco, que é a disciplina. É você, mesmo sem vontade de algumas coisas, você colocar isso em ordem e dizer, eu tenho que fazer isso, sabe? Eu tenho essa veia empreendedora, que até eu tinha comentado antes, mas que é, assim... Quando era criança, sei lá, devia ter meus 10, 11 anos, tinha esses catálogos de Avon, de Natura. Na época não existia o Avon e o Natura. Era PR Alexander, era Hermes, que eram umas coisas de casa, assim. Muito bom. Daí eu vendia essas coisas quando era criança, para mim ter meus dinheiro, para, de certo, comprar meus docinhos, assim, sabe?
Então, eu tenho toda essa prática, assim, dessa coisa da venda, assim, eu acho que veio comigo. E no fundo, a gente vende a imagem da gente, né? Todos os dias Todos a os gente dias tá as pessoas vendendo. acham, eu tenho que sair de casa, eu tenho preguiça de me arrumar. Mas você, quem que confia, às vezes, numa pessoa que tá com uma cara de triste, que tá com uma olheira funda, que não tem olhar não se desleixado. empodera? Isso, em qualquer coisa, gente. Se você chega, né, no açougue para comprar carne, imagina uma pessoa que te atende sorrindo, que te atende, tipo, feliz, assim, com o rostinho, né, arrumadinho, bota um protetorzinho com cor, não precisa estar super mega maquiada, mas assim, eu quero que você, né, tenha uma cara de, assim, a simpatia, o sorriso, Isso como faz eu tô, total faz diferença. total diferença, Total sabe? diferença. Então, tudo a gente está o tempo inteiro vendendo a nossa imagem, na verdade. As pessoas estão comprando, elas estão acreditando em você. Você tem cara de quem eu posso confiar ou não? Querendo ou não, a roupa, tudo comunica. Tudo comunica. Não adianta, não então, adianta. acho que hoje essa coisa da medicina, junto com as lojas, ele me completa, assim, sabe? Olha, eu acredito nisso, sabe? Escutando isso que você está falando, por ousadia aqui o que eu vou falar. Talvez o teu sucesso na medicina seja porque você sempre viu essa questão do vender. Então, por isso que você trata o teu paciente diferente. Você escuta, você acolhe, você presta atenção. Você humaniza uma relação clínica, né? Sim. E olha que você deve atender pessoas em situações extremamente sensíveis. Mas chegar, te ver feliz, às vezes com uma cor não fazia colorida. diferença, sabe? Se essa pessoa atende no SUS ou atende no consultório, sabe? Isso. É a pessoa dizer assim, essa daí tem cara de não sei o que, eu não vou atender direito na loja porque ela não vai conseguir me comprar. Não tem isso, entende? Não é isso. É você conseguir, tipo, você fazer o teu melhor, sabe? É tipo, se eu consigo, tu tentar tirar o 10 em tudo que você faz. Sabe? Muito bom. Então, eu acho que isso veio comigo lá de trás, dessa coisa do tipo, eu tenho que tirar 10 nessa prova, porque eu quero chegar em tal coisa. Então, são só os que estão lá na frente que vão chegar nesse lugar, sabe? Então, acho que isso veio muito do meu pai e eu levo pra vida. Show de bola, gostei. Não, tem total sinergia o que você faz, total. Gente, fica aí, tem o terceiro bloco e a gente vai falar um pouquinho também da saúde da mulher, né? Vamos aproveitar isso, né? Então é isso. Até já. Voltamos aqui, agora um papo bem sério. Não que o resto não tenha sido sério. Vamos lá. Vanúcia, nessa questão da mulher potência, né? Nós somos uma potência. Sim. Fazemos várias coisas ao mesmo tempo, capitaneamos família, empresa, olhamos para as amigas, casamento, tudo isso. Essa mistura boa que a gente faz. Eu queria entender um pouquinho do lado da medicina, um ponto de vista da medicina. Até que ponto esse servir da mulher, esse estar sempre ativa, esse se esquecer de si, do malhar, como você falou, de ter uma alimentação saudável, de tomar água, de ter um hobby, de ter um grupo de amigas onde você possa conversar, desabafar. Até que ponto a ausência disso pode impactar na nossa saúde, num diagnóstico com câncer? Eu queria entender se isso de fato faz sentido ou se é uma coisa que a mídia nos vende. A qualidade de vida e a saúde e bem-estar. Eu queria levar isso para você aí de casa, até para a gente tentar se pôr como prioridade, né? Colocar isso na nossa rotina mesmo. Nossa, que fala importante, sabe, Sabrina? Porque nós estamos no mês do Outubro Rosa e muito se fala de exames, né? Mamografia, preventiva, e a gente fala muito disso. E as pessoas, elas têm muito medo de coisa genética. Ai, na minha família tem câncer. Na minha família, sei lá, meu pai infartou. As pessoas têm medo do histórico familiar, mas elas não têm medo dos hábitos delas. Porque, na verdade, o hábito é que a gente chama hoje em dia de epigenética, que é o epi quer dizer que é do lado de fora. Então, o que está de fora da nossa genética, o nosso ambiente, ele é muito mais importante, é uma balança que não tem comparação. A nossa epigenética é muito maior que a nossa genética. Nós temos mais de 80% de influência da epigenética. Então, eu posso mudar uma condição genética por bons hábitos. Por bons hábitos. E aí, o que acontece? Essa mulher que muito veio para servir, que nem você falou, que veio assim, eu cuido de filho, eu cuido da amiga, eu atendo o telefone, eu resolvo um negócio assim,
E aí é que ela vai fazendo. Se ela fizer tudo isso, mas ela tem o seu horário, eu faço a minha academia, eu vou lá e tenho um almoço que eu consegui preparar com qualidade, não assim eu peguei e comi o lanchinho da lanchonete, sabe? Tipo, e comi tudo industrializado porque eu tô na correria. Mas se eu tô fazendo várias coisas, mas eu cuido também de mim, tá ótimo. Às vezes a pessoa gosta de ser agitada e fazer as suas coisas e ela come saudável e ela acha o horário da academia dela e ela administra isso. Mas o que a gente vê na maioria das pessoas é não administrar a sua saúde, o que te faz bem. E aí você ainda se dá de presente comer errado, porque você tá tão louca com tudo, você tá tão assim que hoje eu mereço brindar com o álcool, eu mereço comer uma coisa errada. Não errado, mas você entende o que eu quero dizer, né? Sim. Eu mereço, né, ir dormir bem tarde, acordar amanhã bem tarde. Então, tudo coisa que vai mais inflamar o teu corpo. Então, normalmente, esse estresse do dia a dia é um tapa. Então, você tem que dar uma assoprada. Como que eu assopro esse tapa? Eu assopro dormindo bem, eu assopro comendo direito, eu assopro fazendo exercício. Então, eu dou uma erradinha e dou uma acertadinha, sabe? Um equilíbrio ali. Um equilíbrio. Vamos lá equilibrar os pratos. Só que muitas vezes a mulher vai tendo lá, tipo, braço pra cá, braço pra lá, mas em geral ela se deixa em último plano. Mas olha, não precisamos ir longe. Tá aqui na sua frente um exemplo de quem não está conseguindo voltar a praticar atividade física por um receio que nem eu sei qual é, de onde veio, mas eu não estou conseguindo voltar, porque eu acho que se eu for malhar, eu vou ficar menos tempo dentro da minha empresa, eu vou tirar tempo do meu filho, que eu já deixo na escolinha, eu vou tirar tempo da minha família. Então, realmente é um pensamento, é um mindset que eu preciso romper aqui. Isso, porque normalmente a gente está pensando nisso não como saúde, a gente está pensando nisso como se a gente estivesse fazendo uma coisa por estética, por beleza, por um capricho. Se a gente estivesse entendendo que isso é um remédio, eu ir para academia é um remédio que eu estou tomando para mim evitar uma doença, porque a hora que tu está evitando, tu está conseguindo colocar no horário que está cabendo no teu dia. Vamos supor que teu horário da academia ia caber às 5 da tarde. Então, hoje cabe às 5 da tarde. O dia que isso gerar um problema, você não ter feito isso no horário que você poderia ter escolhido, você vai ter que trancar coisas que são obrigação no horário que a outra pessoa quiser. Eu vou ter que consultar no horário que tiver horário, eu vou ter que desmarcar minha agenda, eu vou ficar menos tempo com meu filho, porque para tratar, vai ter que se adaptar com os horários do tratamento. Então, toda vez que a gente deixa de fazer uma prevenção, a gente está correndo o risco de gastar esse tempo ou mais para fazer um tratamento. Então, isso nós temos que entender que é um remédio. É igual essa coisa de emagrecer, que muitas vezes a pessoa, hoje em dia que está super moderno, as pessoas usarem medicação para emagrecer, enfim, e as pacientes sempre vêm com essa dúvida. Vanúcia, você acha que eu tenho que tomar? Depende, né, gente? É bom consultar um especialista do assunto, né? Mas vamos supor, a pessoa, em geral, na minha frente, às vezes tem uma paciente obesa e ela tem medo de tomar a injeção, mas ela não tem medo de continuar obesa. E por quê? Porque ela está pensando que ela vai tomar essa injeção ou esse remédio porque ela quer ficar mais bonita, porque na cabeça dela ela não está pensando que ela vai infartar daqui 10 anos, que ela vai ter um câncer porque ela está obesa. Ela está pensando que ela queria ficar mais bonita e servir a roupinha. Então ela se sente culpada de tomar um remédio porque ela quer ficar mais bonita. Só que no fundo ela não pode pensar que é só ficar mais bonita. Ela tem que pensar que ela quer tomar este remédio porque ela não quer ficar doente. Porque ela, na cabeça dela, ela acha que ela ia ficar melhor se ela botasse tal roupinha, entende? E aí ela se sente culpada de ter decidido aquilo ali, optado por uma medicação, por um capricho, sabe? Sim. Então, eu acho que é muito importante a pessoa entender que a questão do peso, por exemplo, de tu estar acima do peso, não é uma questão de ser bonito ou ser feio, é uma questão de ser inflamado, de você não estar saudável, porque a hora que você está com o sobrepeso ou com a obesidade, principalmente, você aumenta o risco para uma série de doenças. O que mais mata hoje? Doença cardiovascular e câncer. E a obesidade aumenta para esses dois tipos de doença. Então, muitas vezes a gente olha com um olhar estético e, na verdade, a gente teria que pensar na prevenção hoje em dia pensando na saúde. Saúde. Muito legal a gente falar disso, porque às vezes a gente acaba futilizando a atividade física, futilizando uma terapia, futilizando um procedimento,
nem tudo é estético. Talvez aqui, Vanúcia, a palavra estética, o físico, uma roupa que fique com caimento melhor, seja a cereja do bolo. Isso mesmo. É só o finalzinho, é só o que vão ver. Isso, né? Só que a gente vive hoje muito do que enxergam, né? É a rede social, é a foto, eu me senti melhor. Então você carrega aquela culpa do tipo, vou fazer uma coisa que ela acha que é errada e por fim, se o médico achar que ela realmente está com uma alteração, que ela precisa mudar comportamento, ela ainda enxerga que essa mudança de comportamento é um extra, sabe? Tipo, é só porque eu queria achar que eu fiquei melhor, né? Entendi. E no fundo, é prevenção. Você tem que pensar que tu ter horário de ir pra academia, de tu tentar dormir um pouco mais cedo à noite, porque tudo veio, sabe? Tipo, quando Deus fez o mundo, né? Não importa a religião das pessoas, assim, mas quando esse mundo foi criado, não existia luz elétrica, então tem alguns hormônios nossos que são feitos para quando a gente tá no sono, no escuro. Tem outros hormônios que são liberados de manhã cedo. Então, a hora que a gente começa a errar muito os nossos horários, a gente tem hormônios dentro da gente que vão funcionar de forma alterada. E isso vai ter repercussão, isso vai nos inflamar e vai fazer com que a gente tenha mais chance de algumas doenças. Sensacional. Gente, faz total sentido. Fica aqui o meu comprometimento. Ela vai voltar para academia. Com vocês, que eu vou voltar a fazer atividade física, né? Gostaria muito de voltar à intensidade de antes. Então, fica aqui o meu comprometimento, porque é isso, né? Saber que a gente pode alterar a nossa rota genética por bons hábitos é um excelente caminho. Né? É um excelente caminho. Gente, já estão aqui. Sabrina, deu horário. Deu o papo horário. Tá muito bom. Eu espero, Vanúcia, que você tenha se sentido à vontade. Você aí de casa, espero que a gente tenha levado informação, uma conversa leve para vocês. Informação, conhecer um pouquinho mais da Vanúcia, fora dos holofotes, digamos assim, para todo mundo entender que a vida é de disciplina. Disciplina, isso né? mesmo. Minha palavra é disciplina. Muito obrigada. Bom. Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui conosco. Gente, um abraço, fica bem e até a próxima. Tchau, tchau.